Nesse exato momento, então, essas são as primeiras informações. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi uma batida de frente. 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente. As nossas equipes estão indo até a BR-369. Você tem mais informações sobre isso ao longo aqui da nossa programação, no nosso site, o ric.com.br. E logo mais à noite também, às 6, com o Wagner, no Cidade Alerta. Então, acidente na 369, a princípio 4 pessoas ficaram feridas, a rodovia ficou interditada durante um tempo, mas agora acabou de ser liberada. O Paraná é o líder na apreensão de maconha, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça. E são cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra que colocam o nosso estado nesse topo. Ou seja, um ranking que não oferece orgulho nenhum para nós, né? Mas pelo menos demonstra aí que o trabalho tem sido intenso por parte das forças de segurança para combater esse tipo de crime aqui na nossa região. Flagrantes de tráfico de drogas são rotina no oeste do estado. Algumas vezes em poucos pacotes, outras vezes são toneladas da droga. Normalmente a punição é parecida, entendeu? Para uma quantidade média e também para grande quantidade. Então, isso talvez seja um incentivador até para que a pessoa, bom, já que eu vou me arriscar com uma grande quantidade, porque realmente o lucro vai ser maior. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de janeiro ao mês de agosto foram apreendidas quase 300 toneladas de maconha no estado. Volume que coloca o Paraná como o estado com mais apreensões de maconha. O Brasil sofre uma dificuldade muito grande de enfrentamento a esse problema da entrada de drogas no Brasil, por uma razão até que óbvia, na verdade. Nós temos a terceira maior fronteira terrestre do mundo. Nós perdemos apenas para a China e para a Rússia. São mais de 15, 16 mil quilômetros de extensão de fronteira, de divisas, né? E isso dificulta muito a fiscalização. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a divisa dos Estados Unidos com o México é um pouco mais de 3 mil quilômetros de fronteira. E ainda assim entra droga nos Estados Unidos. Então você imagine a dificuldade que é a atuação das polícias no Brasil. Com a facilidade da compra da maconha com preço bem baixo, em países que fazem fronteira com o Brasil, traficantes se arriscam a todo momento para tentar abastecer o mercado criminoso brasileiro. A região oeste do estado faz divisa com o Paraguai, por onde entra a maioria da droga. Prova disso está na estatística. As cidades que mais se destacaram no Paraná com apreensões ficam no oeste. São elas Cascavel, Guaíra, Toledo, Foz do Iguaçu e Pato Bragado. Saiu de cena aquelas apreensões menores, pequenas mochilas nos ônibus ou mesmo nos automóveis, e passou a se registrar ocorrências maiores em veículos de carga e também veículos de passeio totalmente carregados com a droga, com a maconha. O Paraná está ainda entre os estados com o maior número de pessoas presas por este tipo de crime. Muitos conseguem fugir, abandonam carros e a droga. Perseguições que colocam em risco a polícia, a sociedade e a eles mesmos. Alguns traficantes, durante fuga, correm para a mata e não são mais encontrados. Em outros casos, quem transporta a droga acaba preso. Mas os verdadeiros donos, quem financia o tráfico, muitas vezes nem é identificado. Às vezes pagam R$1.000, R$2.000 para transportar uma carga que muitas vezes vale bastante dinheiro, porque a gente sabe que às vezes 1 quilo de maconha numa capital, num local mais próximo do mercado consumidor, pode chegar a custar até R$1.000. Uma droga comprada no Paraguai é R$250, R$300 o quilo, aí eles pagam um valor às vezes ínfimo para alguém correr o risco de fazer esse transporte, em razão também das penas diminutas que muitas vezes os criminosos peguem. Por isso, autoridades tentam monitorar transferências bancárias, ligações entre eles para tentar chegar aos financiadores, acabar com a possibilidade de conseguirem manter as compras. E não é apenas o crime de tráfico de drogas, é uma rede de violência que se instala. A comercialização da maconha, mesmo que seja maconha ou cocaína, é um crime previsto na legislação brasileira. E toda vez que se opera, alguém opera no lado criminoso, ou seja, do lado marginal, ele gera outro tipo de violência. Por uma questão de região de venda, ou por uma questão de compra e não pagou, como é que resolve? Só no enfrentamento violento, ou seja,
na morte, na ameaça, porque ele não tem como levar aquela demanda para a justiça. Muitas vezes, as desavenças entre organizações criminosas terminam em mortes. O Paraná reduziu em 11% o número de homicídios no comparativo do ano passado com este ano. Nos 8 primeiros meses de 2023, quase 30.500 armas de fogo foram apreendidas. Uma pirâmide invertida, né? A gente tem aqui na base todo o tráfico, mas o que vem a partir disso, o que vem depois disso, esses crimes todos aí que os delegados mencionaram, mortes, brigas de facções rivais, acerto de contas, é muito maior e traz um prejuízo ainda muito grande para toda a nossa sociedade.